Imagine uma gota d'água. A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, H2O. O mesmo oxigênio de que a gente precisa para respirar fora da água. E a gente começa a respirar logo depois de nascer, da água. O corpo do ser humano, em tendo útero e óvulo fecundado, é capaz de gestar outro ser humano durante 40 semanas dentro da água. O líquido amniótico fica dentro de uma bolsa que fica dentro do útero, que fica dentro de uma barriga, que faz parte de um ser humano. E quando a bolsa se rompe, é essa água que avisa que um bebê de gente vai nascer. Gente é o apelido que se dá para os seres humanos, esses organismos multicelulares que pertencem à espécie Homo sapiens. 70% do corpo de um ser humano é formado por água. E gente precisa de água. Um ser humano não consegue ficar mais de 7 dias sem beber água. Mas não é qualquer água. Ela precisa ser potável. Uma água potável é incolor, inodora e insípida. Não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. E mesmo assim, o ser humano bebe. A gente bebe porque precisa. A maior parte da Terra está coberta por água, mas não do tipo que o ser humano bebe. A maior parte está coberta pela água dos oceanos, que é salgada. É relativamente pequena, portanto, a parte de água doce de lençóis freáticos, rios e lagos, de onde se pega a água que a gente bebe. Lugares como o Guaíba. O Guaíba é rio para alguns, lago para outros. Alguns seres humanos que bebem água preferem chamar de corpo hídrico. Um corpo com água. Um corpo com água que foi capaz de gestar não uma pessoa, mas uma cidade. Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, paralelo 30 da linha do Equador para baixo. A cidade é um porto porque nasceu da água, mas não se sabe muito bem por que ficou alegre. Provavelmente uma homenagem a uma homônima portuguesa. Mas a homônima do Alentejo é Porto Alegre, tudo junto. Também não é um porto, não tem rio, não tem lago, mas tem água. Às vezes, tem água em forma de chuva. A forma da água varia de acordo com a temperatura. Se a temperatura cai a ponto de chegar a 0, o líquido congela, fica esbranquiçado e passa a ocupar mais espaço. Espaço que fica vazio se a temperatura for muito alta e a água evaporar. Bem, não exatamente vazio. Mas, se ao evaporar a água encontrar o frio pelo caminho, ela é condensada, vira nuvem e fica líquida de novo. E chove. Em 2024, choveu muito em Porto Alegre. Em Porto Alegre e em outros lugares do Rio Grande do Sul, onde também tem rio e lago e água. E a água toda foi parar no Guaíba. Guaíba é uma palavra que vem do Tupi-Guarani e significa encontro das águas. As águas se encontraram no Guaíba e inundaram Porto Alegre. Foi a gota d'água. Eu sou Georgia Santos e esse é O Fim do Futuro, um podcast que começa na enchente que atingiu Porto Alegre em 2024, mas que não sabe o que vai encontrar quando chegar ao final. Essa discussão não é sobre uma cidade apenas, mas sobre o destino de todos nós. O Fim do Futuro tem o apoio do Instituto Serra Pilheira e foi produzido pelo Voz e pela Matinal. Episódio 1. A água. A impressão que dava era que não só as nossas águas tinham se encontrado no Guaíba naquele maio. Não só as águas das bacias hidrográficas que ele já esperava, mas as do mundo todo. A impressão que dava era que estávamos vivendo Gênesis, com os trovões das tempestades fazendo às vezes de voz de um Deus bíblico.
vão mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Esse foi o Cid Moreira lendo a Bíblia, mas poderia ser um eco da mente dos desesperados que olhavam para aquelas águas cor de lama, alaranjadas, que invadiam a cidade e eram produto do regurgito de bueiros também. Pista na BR-290 cedeu, abriu uma cratera. A ideia do fim do mundo, por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, parecia ganhar corpo. A balsa quebrou. Meu Deus. As cenas vistas pelas janelas ou transmitidas pela televisão naquele maio de 2024 eram tão absurdas que a ideia de que as águas engrandeceram-se de maneira quase sobrenatural era uma explicação quase possível. Cabia. Não tava pegando na ponta, agora tá começando a encostar na ponta, tá aumentando. De que outra maneira poderia haver barcos singrando ruas feitas para carros e ônibus? Havia algo de irreal na forma como a água, com cor, cheiro e um sabor que ninguém deveria constatar, se estendia sobre as ruas. Tá totalmente sem condições de ir para Porto Alegre. A situação é bastante grave. A água está muito forte, muito violenta. Mas não demorou muito a vir a compreensão de que o fenômeno que assolava a capital gaúcha não havia saído das páginas dos livros sagrados ou de um romance mágico de chuvas sem fim. Em Porto Alegre também não choveria por 4 anos, 11 meses e 2 dias como na Macondo de Garcia Marques. Era outro tipo de história que começava a ser contada. E é outro tipo de história que nós vamos contar por aqui. Real demais. Nós tivemos uma noite de terror. A partir das 2 horas, começou uma chuva intensa e não parou mais. A primeira gota d'água daquela chuva provavelmente media cerca de 5 milímetros, o tamanho padrão para uma tempestade. Ela caiu no dia 27 de abril de 2024. Foi quando começou a chover forte na região de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, cerca de 160 quilômetros de Porto Alegre. Mas não era só ali que as gotas d'água caíam. Já no dia 28, a Defesa Civil registrou prejuízos de toda a sorte em 15 municípios. Foi nesse dia que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta indicando perigo para a metade sul do estado. As pessoas deveriam ficar vigilantes e informadas sobre os riscos. Mas não havia nenhuma orientação sobre o que fazer exatamente com essas informações. No dia 29, o aviso seria de grande perigo para 2/3 do Rio Grande do Sul, que já enfrentava alto risco de transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. No dia 30, os gaúchos já velavam 8 mortos. E no 1º de maio, todos assistíamos atônitos a imagens que mostravam pessoas sendo levadas por correntezas, atônitos e assustados. Uma cena de filme, surreal, algo que não tem como acreditar. Eu acho que nem nos meus piores sonhos eu conseguiria imaginar, não tem como descrever. E foi somente nesse 1º de maio que a Defesa Civil do Estado emitiu uma orientação expressa para os moradores do Vale do Taquari, uma das regiões que seriam das mais atingidas e que fica a cerca de 100 quilômetros da capital. Eles deveriam deixar as áreas de risco. No dia 2, o rio Taquari, que banha a região, passou dos 30 metros de altura. A cota de inundação começa aos 19. E enquanto uma gota se juntava à outra no caminho, o Guaíba, em Porto Alegre, subia aos poucos. Eram muitas gotas d'água que se avolumavam e se encontravam ali. Aquele corpo hídrico mostrava aos porto-alegrenses que estava vivo. Era como se o Guaíba estivesse dentro da gente, ocupando todos os espaços, prestes a nos transbordar.
Não era a primeira vez que Porto Alegre se afogava. A cada vez que Quintana sentava ao balcão para pedir um café e um quindim, jazia a água no fundo da memória. O poeta Mário jamais se esquecera do dia em que fora possível navegar por entre as ruas de uma cidade que nunca se propôs a ser uma Veneza. Deixou escrito o que viveu na grande enchente de 1941 no poema Reminiscências, publicado no livro Sapato Florido, alguns anos depois. Eu vou ler para vocês aqui. Entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos onde eu morava. Tínhamos assim um rio só para nós, um rio de portas adentro. Que dias aqueles! E de noite não era preciso sonhar, pois não andava um barco de verdade assombrando os corredores. Foi também a época em que era absolutamente desnecessário fazer poemas. Quando foi de noite, começou a entrar água na casa, e as casas lá eram na altura da parede. Começou a entrar água na casa, no chão, né? Aí nós passamos para a escola. Quando foi 3 horas da manhã, nós tínhamos que levantar e sair pela janela. Essa é a dona Nadir Pereira. Não dava para abrir a porta. Pela janela, fomos para dentro de um barco. Meu tio era pescador, tinha um barco grande. Aí ficamos um dia ali, começou a encher. E quando mais enchia, mais ia trocando amarrada numa malha de taquareira. Até baixar a água. E a gente não enxergava nada assim de casa, né? Só o rio. O rio é tudo parelho, né? A dona Nadir tem 99 anos. A gente não enxergava nada, não podia ver ninguém. Era só água que a gente enxergava. O jacuí correndo. A dona Nadir está falando da enchente de 41. E uma lancha assim de passageiro, né? Fomos para dentro daquela lancha. Não deu mais para ficar ali. Andava que nem criança, me agarrando, não podia caminhar direito. Cada coluna, né? E andava no colo, me botava dentro do barco do colo, tirava do barco. Filho do nosso vizinho aqui, botava a gente dentro do barco e os caras iam empurrando o barco entre 4, né? A época do que a gente aprendeu a chamar de grande enchente, a dona Nadir morava na Ilha das Flores, que faz parte do arquipélago de Porto Alegre, um bairro da cidade. Quando eu vi a água, já estava no joelho, né? E aí a gente foi ficando para trás e aquilo foi subindo. Aí a gente dormiu um pouco. Aí quando eu acordei já era de manhã e as pessoas estavam tudo com água no ombro. Essa é a Tamara Felipe. Eu ouvi a voz de uma cunhada minha que mora no bairro. E quando eu olhei, ela estava com água no ombro, né? Tentando resgatar a mãe dela, que é acamada até. Então eu vi as pessoas passando com barcos e a gente ficou pensando o que a gente faz, né? Aí tava eu e meu filho de 3 anos, aí começou a escurecer, faltou água, e aí meu vizinho bateu na minha porta e falou: Tamara, sai de casa, porque tá todo mundo saindo de casa. A Tamara tem 37 anos. A Tamara está falando da enchente de 24. Foi onde eu falei, bom, tá séria a coisa. A rua já esvaziou. E só tem a gente, eu tô indo embora agora. E aí, primeiro passou um barco. E aí eu pedi ajuda e ele falou que tava priorizando pessoas. A gente vai ouvir mais dela no episódio 4, mas não é impressionante como os relatos são parecidos? Ainda assim há diferenças. Na grande enchente de 1941, o Guaíba chegou a 4,75 metros, segundo algumas fontes. Outras afirmam que chegou a 4,76 metros. Percebi, né, que Porto Alegre é uma cidade propensa a enchentes. Tem um histórico de enchentes, né, que vem desde que essas coisas começaram a ser medidas, desde que havia alguém para fazer algum registro. Então, praticamente,
a cada 10 anos, né, Porto Alegre sofria uma enchente. Né? O Rafael Guimarães é jornalista. Ele escreveu um livro chamado A Enchente de 41. E antes da própria enchente de 41, teve outras 3 enchentes grandes no período de 15 anos. Né? 1926, 1928 e 1936. Foram enchentes grandes que chegaram ali mais ou menos à altura do Cais do Porto, que tem uma diferença entre o nível do Guaíba e o cais de 3 metros. Então, foram enchentes que chegaram nesses 3 metros. Né? Aí, quando deu a quarta, que foi a mais poderosa de todas, houve todo esse assombramento da cidade. Né? Começou a chover, a chuva não para, a chuva. Aí sim, a partir de 22 era chuva carregada, raio, trovão, tudo. E só no dia 30 que houve a primeira reunião das autoridades para começar a tentar fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa era basicamente acolher as pessoas, né? As pessoas flageladas. A cidade, né, tinha uma estrutura de casas de madeira, principalmente as casas da classe operária, dos operários que trabalhavam para as indústrias ali da Zona Norte. As indústrias foram afetadas, os operários também. E com água, né, na madeira, as construções precárias, as pessoas perderam tudo. Né? Quantas pessoas foram afetadas naquele período? Foram 70 mil pessoas. 70 mil num universo, numa população de 270 mil. Quase um quarto da cidade. Que são as pessoas que moravam, né, na Zona Norte. Na Zona Norte, os operários, na Zona Sul. Basicamente, a população negra, né? E foi numa sexta-feira, dia 3 de maio, que o corpo d'água chegou a 4 metros e 77 centímetros. Pelo menos 1 centímetro a mais que em 1941. Mas muitas gotas de água a mais. Agora 8h40 da manhã, digamos, não tem mais o que fazer, né? É isso aí, agora tá pior. Agora, 9h06. Já tá tomando grandes proporções, né? E tem muita correnteza. Muita correnteza. Já tem água no pátio aí, ó. Agora eu tô aqui no sótão de casa. Olha o que tem de água pra ter uma noção. A água tá subindo ainda. 47 anos aqui. E desse jeito é a primeira vez. Quando acontece de a gente se acostumar com a água, a gente esquece do que ela pode. A gente esquece que ela ocupa o espaço de que precisar a revelia das vontades dos seres humanos. A gente tanto esquece que constrói cidade, que a terra que fecha a porta. Mas se a gente fecha a porta, ela entra pelas frestas. Se a gente aterra, ela come de volta. Se a gente constrói cidade, ela passa por cima. E assim, aquele número impensável de gotas d'água foi avançando sobre o aeroporto, a estação rodoviária, o mercado público, a Praça da Alfândega, a Arena do Grêmio, o Beira-Rio, estádio do Inter. E no domingo, dia 5 de maio de 2024, o nível do Guaíba atingiu 5 metros e 33 centímetros. Todos os resgates que chegam a partir de agora têm muita pressa. A gente vê aqui várias embarcações chegando ao mesmo tempo, mas as pessoas estão dizendo aqui nos alto-falantes que é preciso ter muita pressa porque está alagando. A orla do gasômetro aqui, onde a gente está alagando do lado de lá e os carros não vão conseguir sair. O que aconteceu em Porto Alegre foi uma inundação causada por uma grande chuva. Esse é o Fernando Fã, pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu vou aproveitar a explicação do Fã para falar rapidinho da diferença entre enchente, inundação e alagamento. Enchente é o mesmo que cheia e ocorre quando um rio atinge o nível máximo dentro do esperado na estação chuvosa. Então é quando um rio enche, ou quando um lago enche, e fica parecendo que vai transbordar. Já a inundação é quando o transbordamento acontece e acontece de forma generalizada no entorno desse rio ou desse lago. E o alagamento é aquela água parada localizada muito comum nas regiões urbanas. Ele acontece quando a água não é drenada ou quando é impedida de correr. Tanto que o alagamento pode acontecer sem o transbordamento e ser consequência somente da chuva, por exemplo, quando ela é muito intensa ou quando o sistema de escoamento não dá conta. No caso de Porto Alegre, aconteceu tudo isso.
cheia, depois inundação, que resultou em alagamento. Mas voltemos ao Fernando Fam. Ele nos falava que foi uma inundação causada por uma grande chuva que caiu em cima da bacia hidrográfica. Essa chuva, ela caiu em cima da bacia hidrográfica. Lembrando, o conceito de bacia hidrográfica é toda a área, né, que drena para um único ponto, uma única saída. Então, para a bacia hidrográfica que drena para o rio Jacuí e também na bacia hidrográfica que drena para os rios Taquari e Caí. Vamos fazer uma ideia, como diz meu avô. O rio Jacuí, de que o Fernando fala, nasce em Passo Fundo, município do norte do estado que fica a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre. Só aí a gente já vê o quanto a água andou. Mas não para por aí. A bacia do Jacuí tem uma área que corresponde a mais de 71 mil quilômetros quadrados. É uma área maior que a da Irlanda, por exemplo. É praticamente o estado da Paraíba inteiro. Quando a chuva chega na bacia hidrográfica do rio Jacuí, ela desce rio abaixo em direção ao Guaíba, que banha Porto Alegre, relativamente devagar. Tá? O Guaíba tem muitas zonas de várzea, planície de inundação, para onde a água extravasa para fora da cara do rio e lentamente vem em direção ao Porto Alegre. Elas são as zonas em torno do rio. Elas ficam no entorno de cidades como Rio Pardo e também muita área de plantação de arroz, né, nas margens do rio Jacuí. Então, essa água vem descendo vagarosamente. Quando chove em cima do rio Taquari e do rio Caí... Que são afluentes do Jacuí. Também do rio dos Sinos e Gravataí. Que desaguam no Guaíba junto com o Jacuí. A água vem rapidamente, porque são rios mais de serra, são mais montanhosos. Então, chove em cima deles e a água desce rápido em direção a Porto Alegre. Como a chuva foi muito forte no rio Jacuí, e a água veio descendo devagarinho, e depois a chuva foi forte no rio Taquari, teve uma certa sincronia das águas, né? O tal encontro das águas. A água que chega devagar acabou chovendo antes, né? Então, vindo a água do rio Jacuí, e depois a chuva forte deu pico elevado de evasões no rio Taquari, em especial, sincronizou com as águas que estavam chegando do Jacuí no Guaíba, que é o curso d'água que banha Porto Alegre. O Guaíba, então, recebeu esses volumes de água e ele subiu a níveis jamais vistos, né? O maior nível registrado nos 100 anos que a gente tem registro é do ano de 1941, que foi 4,75 metros. E aí eu vou reforçar assim, 4,75 metros, onde 3 metros inicia a inundação no cais do porto em Porto Alegre. Então, assim, não é que a água tinha uma coluna de 4,75 metros em cima da cidade. Ou seja, quando chega nos 3 metros, começa a subir pela calçada do cais do porto, que fica no centro da cidade. E em 2 dias, a água saiu de menos de 2 metros, ou seja, para baixo da calçada, para 5,30 metros. Então, a gente teve uma subida muito rápida, né, dos níveis, em função dessa sincronia das águas chegando na cidade, a um nível jamais visto, né? 5,30 metros foi o maior nível já registrado na história. Então, uma cheia sem precedentes. Tanto em termos de velocidade de subida, quanto em termos de nível máximo que chegou na cidade. Era o suficiente para a gente se ver lá em 41 e ver o ano de 41 aqui. Ocupou os mesmos lugares. A primeira área afetada foi os Correios, molhando toda a correspondência que chegava. Depois o telégrafo, que era um meio de comunicação importante. Depois o aeroporto. Os trens, né, foram também afetados, era um meio de transporte. Né? E depois, né, quando lá na ponta do gasômetro, quando a água subiu também subiu onde era a usina do gasômetro, era também um centro importante de abastecimento, pelo menos, do centro da cidade. Todos os prédios foram alagados. Aí fiquei me esperando num caminhão, e o caminhão não vinha nunca. E, gente, coisa séria. Essa é a dona Nadir. De novo. Dormimos no chão, no piso, em cima de umas folhas de papelão. Era a nossa cama. A dona Nadir não está mais falando de 1941. Ela foi atingida pela enchente de novo. Bah, foi eu difícil, nunca tinha passado trabalho assim. Né? Nem na outra vez. E eu toda ruim da coluna, né? Dormindo no chão. Essa outra voz que tu estás ouvindo é do jornalista Felipe Speck. Foi ele quem conversou com a dona Nadir. Não foi fácil.
Já passei meu pedaço. Passada a perplexidade, fica o sentimento de impotência. É um sentimento muito forte, né? Eu nunca tinha sentido assim tão... Sempre achava que tinha uma saída, né? E a impotência, assim, tu não pode fazer nada contra isso, entende? A revolta grande, porque as coisas não precisariam ter atingido esse ponto. Tínhamos uma estrutura de proteção da cidade que foi construída e que custou muito cara. Um artigo publicado em 2022 por um grupo de pesquisadores da URGS fez uma série de simulações para tentar explicar o que ocorreu naquela Porto Alegre entre abril e maio de 1941. Segundo eles, a enchente pode ser considerada um evento composto, porque foi causada por 2 fatores, a chuva e os ventos. Já esse evento climático de agora, ele está muito mais relacionado à vazão dessa grande precipitação de água num curto espaço de tempo. O fato científico é relativamente simples de entender. Este é o Antônio Nobre, agrônomo, cientista, ativista, ambientalista. Segundo ele, o que gerou o encontro das águas foi basicamente um encontro de massas. Nós fomos atingidos por uma massa de ar frio que veio do sul do continente e se encontrou com uma massa de ar quente que já circulava pelo Brasil. Mas essas não são condições exatamente naturais, como pode parecer à primeira vista. O desmatamento produz o ar quente e seco, né? Porque quem umedece e resfria a superfície são as plantas, principalmente as árvores. A gente não precisa ser cientista para saber isso. É só ir num pasto e olhar as ovelhas, olhar o gado. Quando um dia de sol muito escorchante, eles vão onde? Vão na sombra das árvores. Por que vão na sombra das árvores? Sombra da árvore é diferente de sombra de um telhado. É bem diferente. Por quê? Porque no telhado não tem folha, não tem esse milagre da natureza chamado transpiração, evapotranspiração, que tem nas plantas. E as plantas, cada grama de água que transpira de uma folha, de uma árvore, de qualquer planta, mas principalmente das árvores, rouba 600 calorias de vamos falar assim, de energia térmica, de calor da superfície. E empacota essa caloria no vapor. O vapor que está saindo, ele está dentro dele, tem essas calorias que não afetam mais o ambiente. E o que acontece com o vapor? Ele sobe e forma as nuvens. Quando o vapor chega lá a 4, 5 quilômetros de altura, a formação da nuvem, porque vai esfriando, né? A atmosfera tem uma queda de temperatura de 6,5 graus a cada quilômetro. Quando chega a 4, 5 quilômetros, chega a 0 graus. Aí você já tem a temperatura para condensar esse vapor. E aí aquele calor que foi absorvido lá na superfície, ele é liberado na hora que ocorre a condensação. Aí forma as nuvens, aí a chuva traz a água de volta para a superfície. Esse processo é um processo absolutamente poderoso para o resfriamento da superfície. Quando você tem árvores na superfície, ele funciona, produz um berço esplêndido. Porque resfria a superfície, transfere água do solo para a atmosfera, chega até aquela altura, libera o calor lá para o espaço. A partir de 5 quilômetros você tem quase nada de vapor de água dali para cima. O vapor de água é um dos gases mais fortes do efeito estufa. Então, acima daquele ponto, o calor liberado na superfície, quando você não tem vegetação e o sol aquece, esse calor ele não consegue atravessar a parte baixa da atmosfera porque tem vapor de água ainda nessa parte baixa. Ele fica preso e por isso aquece, por isso que a temperatura sobe. Nobre é um dos grandes propagadores da teoria de Gaia no Brasil. A teoria de Gaia é uma hipótese que entende a Terra como um sistema complexo e integrado, onde todos os componentes físicos são conectados a ponto de manter a vida em equilíbrio, inclusive as condições climáticas. E é importante que tu lembres desse detalhe porque nós voltaremos a ele algumas vezes ao longo dos episódios. Quando você tem desmatamento extensivo numa área continental, como é o Brasil, os oceanos começam a ficar muito distantes, né, a fonte de vapor de água para entrar dentro do continente. Aí o ar começa a secar, ele fica quente. Quando o ar fica quente, a distância da quantidade de vapor que é menor, que tem no ar, né, próximo da superfície,
para o ponto de orvalho. O ponto de orvalho é quando começa a condensar, e quando forma, sabe, quando orvalho no início da noite, às vezes você vê que forma aquela neblina e tal, é porque tem vapor e porque a temperatura está mais baixa. Aí forma aquele orvalho. Quando você desmata, você reduz fonte de vapor ou elimina e você aumenta o aquecimento. O aquecimento sobe a temperatura, sobe também e se distancia o ponto de orvalho. Aí você tem menos condensação. Isso que aconteceu, está acontecendo, vem acontecendo, a gente já está avisando isso há 20 anos. 20 anos que eu estou dando entrevista, estou alertando. O fenômeno que atingiu Porto Alegre em 2024 foi, portanto, mais severo. E muito como um sinal dos tempos. Mas lembra do que disse o Rafael? Lembra que ele disse há pouco que nós estávamos protegidos em 2024? Pois é, a enchente do século XXI chegou em outra Porto Alegre. Então ela chega numa cidade que tem um sistema de proteção contra cheias, né? Essa cheia de 41 e outras cheias que vieram depois, ali na década de 60, motivaram a construção de um sistema de proteção contra cheias que teoricamente protege a cidade até a cota 6. O 6 de que o Fernando Fan fala é 6 de 6 metros de altura. Essa era a linha imaginária entre a cidade segura e a cidade alagada. Mas quando a água veio, o sistema de que a cidade dispõe para acomodar encontros bíblicos de gotas d'água não deu conta. A manutenção foi negligenciada e, por isso, comportas que deveriam conter o Guaíba vazaram. Casas de bomba responsáveis por expulsar a água da chuva pararam de operar. Diques cederam. Foi como estar num barco furado tentando tirar a água com um balde. Havia o muro, é verdade, mas sozinho não foi o suficiente. E então, a água voltou. Voltou não apenas para mostrar que a enchente de 1941 nunca havia sido realmente superada. Voltou também para reivindicar parte de Porto Alegre, que é dela por direito. E a gente viu de dentro de apartamentos altos a água engolir carros, casas, lojas, sonhos. A gente se viu na necessidade de deixar tudo para trás, a bordo de barcos guiados por desconhecidos. Toda a gente implorava por ajuda. Era uma súplica sincrética que vinha da cidade de Nossa Senhora dos Navegantes, da cidade das orixás das águas. Em Porto Alegre, os açorianos trouxeram do mar a fé em Nossa Senhora dos Navegantes, a santa por quem os porto-alegrenses oram em procissão por terra e pela água. Em 2024, a gente imagina que até quem não sabe rezar pediu à Mãe de Deus, Criador do céu, da terra, dos rios, lagos e mares, a proteção em mais essa viagem. Porque era isso, porque de repente estávamos todos numa situação quase sobrenatural em que nós éramos navegantes das nossas ruas. Personagens de Érico Veríssimo desacorçoados em noite. Olhando em torno e não reconhecendo nada nem ninguém, perdidos numa cidade jamais vista, mas que ainda assim era nossa. Era como se no fundo da mente todo mundo entoasse Maria Bethânia no canto de Oxum, pedindo socorro. Essa canção de Vinícius e Toquinho aponta para onde a água vai. Era como se no fundo da mente a gente até evocasse um samba-enredo antigo como forma de oração para lembrar dos nomes da Senhora das Águas. Ogunte, Marabô, Caiala e Sobá, Oloxum, Inaê, Janaína e Iemanjá. É uma fé. A gente nota e também nota-se o choro das entidades. Porque quando elas vêm nos nossos terreiros, elas falam, elas dão os sinais. Essa é a Beatriz Gonçalves Pereira. A Bia. Ela é mãe de santo, ativista e moradora da Ilha da Pintada. A gente vai ouvir falar muito dela por aqui. E faz muito tempo que eles estão dando esses sinais. Como são esses sinais? Como é avisando a gente. Por exemplo, aqui no terreiro nosso foi dito que nós tínhamos que ficar de mãos dadas
Porque nós não podíamos soltar a mão em nenhum momento, que nós íamos precisar muito uns dos outros. Mas que não era para a gente se soltar, de maneira nenhuma. As enchentes deixaram 183 mortos e 27 desaparecidos no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, mais de 160 mil pessoas foram afetadas. De acordo com dados da Prefeitura, 46 dos 96 bairros da capital foram atingidos. Mais de 25 mil famílias ficaram vulneráveis. Enfim, o ser humano, a gente, promovido à condição de refugiado dentro de casa. Nas conversas das esquinas virtuais, porque as reais estavam inundadas, o que se dizia era que só podia ser coisa de outro mundo. Mas não é. É uma coisa bem deste mundo que rompe os vínculos com tudo que é natural na vida urbana, que faz com que a gente sequer reconheça o valor de uma gota d'água. Não tem nenhum ser ou sistema ou ecossistema que existe em isolamento. Você está olhando uma gota de água com seus olhos, você vê uma substância cristalina ali, limpa, né? Não tem nada. Você bota embaixo da objetiva de um microscópio e aparece um monte de seres dentro de uma gota de água. Esse é, de novo, o cientista Antônio Nobre. Essa capacidade de ampliação que a ferramenta nos dá, qualquer ferramenta, deu para nós a ilusão de que a gente tem um poder que de fato não tem. Só que quando a gente vai olhar como funciona a natureza, quando você realmente domina os instrumentos e não eles dominam você, você olha e vê que a tecnologia da natureza é insuperável, porque ela é organizada a nível atômico-molecular. Não tem comparação. E aí, quando chega um momento desse, agora, que aconteceu no Rio Grande do Sul, você vê muitas declarações covardes, do tipo, o aquecimento global não tem nada a ver conosco. É covarde, porque admitir a verdade, admitir os fatos, significaria ter que assumir responsabilidade. Muito se fala em desastre natural. Mas esse desastre só é natural no sentido de que a natureza reagiu àquilo que nós, de maneira não natural, fizemos com ela, esquecendo que somos apenas um elemento do todo. Como bem lembrou Antônio Nobre, um cientista, e como reforça a Bia, uma religiosa. Na realidade, nós humanos temos uma soberba muito grande de vivência. Nós sempre queremos nos sobrepor sobre tudo. Eu não vou dizer que é todo mundo, não é. Tem muita gente, muitas religiões que fazem essa fala, que tem esse segmento, inclusive que se aproximam muito do que nós fazemos. Mas assim, as entidades da água estão muito tristes, porque além delas, desta força, como eu digo, as águas, elas não são bandidas e nem assassinas. As águas vieram para nos dar vida, tanto que as mulheres, nós nascemos de onde? Nós somos geradas da água. Isso tudo é uma força incrível. Uma mulher gera um filho 9 meses, 7 meses, né? Na barriga, na água. E isso é um poder muito grande. Então, as águas, elas são coroadas de energia. Aí é isso que a humanidade não entende. As águas são vivas. Elas falam, elas dão caminhos. A natureza costuma ser assim. Tem gente que diz que a espiritualidade, sei lá o que for. Mas a vida, ela te oferece oportunidades. Se tu despreza, ela oferece oportunidades mais fortes. Nós vamos ter coisas piores e aí talvez a gente aprenda. Só que a gente está perdendo muito tempo e dinheiro. Esse é o Francisco Milanês, professor, biólogo, arquiteto, ambientalista. Porque há 50 anos atrás a gente dizia isso, entendeu? Aquele medo, aquela ruptura, o ser humano com rupturas ele se ilumina. E só que às vezes o cara se ilumina e não dá mais tempo. Se hoje os estragos são imensos e os mortos se contam a centenas, não tardará o dia em que os flagelados e os mortos totalizarão milhões. Somos incapazes de aprender com nossos erros.
As advertências sempre mais dramáticas da natureza de nada valem. E insistimos no consumo de nosso futuro. À medida em que progride a desnudação de montanhas, das cabeceiras e margens dos rios, à medida que desaparecem os últimos banhados, outros grandes moderadores do ciclo hídrico, a paisagem mais e mais se aproxima da situação do deserto. Os rios se tornam mais barrentos e mais irregulares. Onde havia um fluxo bastante irregular, alternam-se então estiagens e inundações catastróficas. Somente uma inversão no processo de demolição das paisagens pode inverter a corrida para calamidades sempre maiores. Não podemos causar danos apenas locais. Tudo está ligado com tudo. Esse texto, esse último trecho, não é nosso. Um cientista escreveu isso em 1974. No próximo episódio de O Fim do Futuro, vamos descobrir quem foi esse homem que há 50 anos indicou que as enchentes viriam. Como esse alerta foi negado ao longo dos anos e o que os cientistas estão fazendo para que sejam ouvidos. O Fim do Futuro tem apoio do Instituto Serra Pilheira. O podcast foi produzido pelo Voz e pela Matinal. E eu te convido a conferir outros materiais do Fim do Futuro nos sites do Voz e da Matinal e também nas nossas redes sociais. Se tu estás gostando do nosso podcast, dê 5 estrelas e compartilhe com quem possa se interessar. Tu podes ouvir o Fim do Futuro nas principais plataformas de áudio. Eu, Georgia Santos, fiz a reportagem do Fim do Futuro junto com a Laís Escher e o Felipe Speck. Quem fez a pesquisa de áudio foi a Bruna O'Donnell. A assistência de edição de áudio ficou a cargo do João Neto. A música original é de Antônio Chaves. Já a montagem é do Paulo César PC e o desenho de som e finalização são do Felipe Mux. A estratégia e coordenação de redes sociais ficou com a Milena Giacomini e a operação das redes com a Carol Grimi. A identidade visual é da Carol Rosa. O Fim do Futuro foi gravado no estúdio da Matraca Podcasts e da Catraca Filmes, que também é responsável pelo conteúdo audiovisual que tu podes ver nas nossas redes. A produção é da Laís Escher. Além da apresentação, eu, Georgia Santos, fiz o roteiro desse episódio. Eu também fiz a pesquisa ao lado do Felipe Speck, que junto da Amanda Moreno fez o tratamento do roteiro. A direção criativa do Fim do Futuro também é minha. Já a direção executiva ficou a cargo do Felipe Speck. A consultoria foi da Sara Azubel. Neste episódio usamos áudios dos canais do YouTube do Portal A3, do Jornal da Noite da Band Jornalismo, UOL, G1, Folha de São Paulo e do Instagram de GZH. Acesse matinaljornalismo.com.br/O Fim do Futuro. Até mais!